Partiu Band News FM. Com André Coutinho. Estamos de volta com o nosso programa de hoje e agora para falar de um assunto, pessoas que buscam algum antepassado, que buscam ali na árvore genealógica se tem alguma ascendência ou descendência estrangeira para, quem sabe, melhorar a sua qualidade de viagem, né? Porque com um passaporte, por exemplo, europeu, você tem acesso a mais países em relação ao nosso passaporte brasileiro. Ou, quem sabe, fazer algum negócio, seja na Europa, de repente nos Estados Unidos, em outro país. E sobre esse assunto, mais especificamente sobre a cidadania italiana, eu tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui no Partiu Band News com o Renato Lopes, CEO da LM Lopes e Morra Cidadania Italiana. Como é que estão as coisas, Renato? Imagino que muito corridas nesta altura do campeonato, né? Tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e a pedido dos seus ouvintes e seu também. É um prazer estar podendo te ouvir e ouvir vocês aí todos. Bom, André, houve sim uma corrida ultimamente aí para a questão do passaporte italiano. Abriram-se as fronteiras, mas também houve algumas alterações no tribunal, mais especificamente em Roma, era o único tribunal competente para lidar com causas, né, de cidadania italiana, e a partir de julho desse ano isso descentralizou, ou seja, ocorreu uma mudança muito grande nesse sentido para novos processos, né? Alguém pode me perguntar, puxa vida, algum ouvinte vai perguntar assim, mas e o meu que já está aberto, tem alguma alteração? Não, para aqueles que já estão em andamento, está tudo normal, continua e vai se encerrar em Roma. Mas houve uma descentralização, onde o processo hoje tem que ser aberto, onde a comuna pertence ao tribunal de origem do descendente do dante causa da família. É uma mudança bastante grande interna lá, mas que não afeta, né? De novo, os processos antigos. Os novos já estão sendo abertos na nova modalidade e a tendência é que encurte o espaço, né, o tempo, até porque a gente imagina que não vão ter mais ações do volume que tinha centralizado em Roma, né? Isso é muito bom, isso realmente um passo bastante importante que a Itália deu com relação à cidadania italiana para nós brasileiros, ítalo-brasileiros do mundo inteiro. Para quem está tentando buscar aí a sua cidadania, as primeiras perguntas que as pessoas fazem são: quanto que eu vou gastar? Mas antes disso, né, Renato, se eu tenho direito à cidadania, quem tem direito à cidadania italiana? Sim, exatamente, André. Primeiro de tudo, tem que haver uma comprovação de ligação daquele requerente. A gente fala normalmente aqui embaixo, porque são bisavós, tataravós, e outra situação que independe também da geração, né, desde que se comprove essa ligação. Então, primeiro de tudo, aquele indivíduo que pensa, sonha com um passaporte europeu, principalmente italiano nesse caso, tem que se fazer uma pesquisa, uma investigação familiar, né, com aqueles tios mais antigos, com aquelas tias, perguntar quem que veio, qual é o sobrenome é o primeiro indício, né, de que você tem uma ligação com alguém que veio da Itália. De novo, né, independe da geração que você pertença, mas você tem que fazer a ligação através das certidões. A primícia de qualquer nacionalidade sempre é a mesma, ligar aquele ancestral, né? Mas algumas nacionalidades têm as suas particularidades dentro das leis, né? E a italiana realmente ela é uma das que não impõe limites de gerações, mas há de se comprovar a ligação daquele ancestral até o requerente aqui embaixo. Ou seja, se a pessoa sabe que tem um bisavô ou tataravô e consegue comprovar, essa pessoa tem direito à cidadania italiana, independentemente daquela história que a gente já ouviu lá atrás, que não tem que ser só pela linhagem paterna, materna, não. A pessoa tem um tataravô ou uma tataravó, um bisavô, um avô, uma avó, ela conseguiu comprovar a descendência italiana, ela de cara já tem direito à cidadania, é isso? Isso, perfeitamente, André. É muito importante você ter tocado nesse assunto, que teve uma alteração também, uma segunda alteração que eu ia comentar, e você já provocou até a conversa. O Ministério Público da Itália começou a recorrer várias ações por amostragem, e utilizando de uma lei da Constituição Brasileira de 1800 e alguma coisa, que era a grande naturalização. Então é chamado na internet até de NP, né? Então alguns casos, algumas ações de diversos escritórios na Itália, o Ministério Público recorreu. Aí subiu para o Supremo, o Supremo também não teve decisão, né, um juiz não teve decisão para poder analisar o caso, formou um colegiado, dia 12 de julho desse ano teve audiência
e dia 26 de agosto nós pegamos a sentença onde é favorável para nós e tornou-se jurisprudência a via paterna, né, sendo equiparada à via materna, porque a jurisprudência desde 1992, quando a Corte de Cassação deu como jurisprudência o materno, e agora ela deu como jurisprudência o paterno também. Então, assim, é muito importante, né, essa informação para que as pessoas, os seus ouvintes, tenham isso bem gravado, que alterou, mas ficou melhor ainda. O Ministério Público, a gente fala que deu um tiro no pé, né? Tentou acertar uma situação, mas virou contra eles e ficou muito mais favorável para nós agora. Ou seja, mais e mais pessoas, certamente, aqui do Brasil têm direito à cidadania italiana. Então, o primeiro passo é tentar conversar com toda a família ali e comprovar, reunir o maior número possível de documentos que comprovem informações, né? Inicialmente, né, André, é importante as informações, nem tanto a preocupação com os documentos, porque, primeiro de tudo, é importante você saber quem é quem e se você realmente é parente de algum descendente. A questão dos documentos, procura, buscas, nós temos equipe para isso, auxiliamos nessas buscas, isso é mais um apoio, né, que nós prestamos para as famílias, né? Então, o mais importante é você localizar quem é definitivamente aquele ancestral seu italiano que veio, independente se for homem ou mulher. Bom, e aí, qual que é o próximo passo, Renato? A pessoa entrar em contato com o escritório que pode executar o trabalho, que tenha conhecimento, enfim. Garantiu que ele tem uma ligação, eu costumo dizer que tem uma cidadania italiana virtualmente pronta, ela precisa ser materializada, desde que você consiga ter a certeza do seu ancestral. Mais uma pergunta, né, a que a pessoa faz. Quanto isso vai me custar? É um processo caro? É um processo que cabe no meu bolso? Eu preciso pagar tudo de uma vez? Vamos lá, André. Também uma outra pergunta recorrente, que ela depende da quantidade e o número dos requerentes familiares, porque quanto maior o número dos requerentes, mais em conta fica para todos. Então, para um é um valor, para dois é outro, o volume aumenta, mas você também divide o número de pessoas para que você possa estar sendo beneficiado ao mesmo tempo. Isso é caso a caso, isso é para se estudar caso a caso. Menores de 16 anos, a gente não cobra honorários, né, uma vez que o pai ou a mãe, aquele requerente direto, participou. Também não é cobrado de uma vez que o processo ele demora um tempo, né, então a gente cobra conforme o andar do processo. Né, a pessoa, a família, os familiares acompanham através de um aplicativo, que é um aplicativo desenvolvido pelo tribunal, pela justiça italiana, não é um aplicativo nosso, é muito transparente o processo. Infelizmente nós tivemos um período, ainda estamos, né, em pandemia, mas agora já um pouco mais normal o planeta, mas nós tivemos um período muito crítico, né, acho que todos nós passamos por isso, e acabou atrasando alguns processos além daquilo que a gente havia previsto antes de pandemia. Mas já está ao normal, já praticamente ao normal, né, os prazos entre 12 e 18 meses. É o tempo de término de um processo hoje. E você já responde a uma das perguntas que as pessoas devem estar se fazendo, né? Outra pergunta que a pessoa certamente vai fazer, Renato, o que eu tenho direito com o passaporte italiano? Por que eu deveria ter acesso e tentar o meu processo de cidadania italiana? E aí eu já começo a responder por você. O passaporte italiano é considerado um dos mais valiosos do mundo. Dá direito, por exemplo, a você visitar, sem a necessidade de visto, 189 países do mundo. Só para você ter uma ideia, em comparação com o Brasil dá direito a 20 países a menos, 169. Então, de cara, para você que gosta de viajar, já é algo importante, né, Renato? Exatamente, André, exatamente. É o terceiro na escala, o terceiro mais poderoso do mundo, eles falam dessa forma, né? Olha, o passaporte italiano, ele te abre muitas portas, né? Eventualmente, se a família opta por exemplo, mudar-se para os Estados Unidos, pode aplicar para um visto chamado E2, onde é um visto de baixo investimento, comparado-se ao EB5. Mas, nesse caso, é importante que a família busque um profissional, advogado, licenciado nos Estados Unidos para falar de visto, né? O que eu estou falando de visto aqui é uma situação superficial que ocorre com as nossas famílias, e caso tenha alguma família que se enquadre nesse perfil de mudança para os Estados Unidos, ou algum ouvinte que se interesse nisso, nós temos advogados, amigos, parceiros que nós passamos para que a família seja atendida por um profissional qualificado. Mas essa questão de mudança para os Estados Unidos
é muito simples, né? Você investe em um negócio, seja ele qual for, dentro de uma quantia onde o valor é estabelecido pela lei imigratória americana. Você, com o passaporte italiano, esse negócio, o business aberto, esse negócio funcionando, você vive nos Estados Unidos enquanto tempo esse negócio estiver aberto, né? É um visto que abre muitas portas para as universidades, por exemplo, filhos que querem estudar no exterior. Exemplo, temos um valor médio de uma faculdade, de uma prestação mensal de administração, um curso de administração, uma faculdade mediana no Brasil, estamos falando em R$2.500, R$3.000, estamos falando aí aproximadamente €500 por mês, né? Sendo que uma universidade dessa, para um cidadão europeu, em qualquer país que compõe a comunidade europeia, varia em torno de uma taxa anual entre 500 a 1.500 euros, uma taxa anual de um curso desse. Então, é um investimento assim que você acaba não enxergando a curto prazo, mas se você olhar para benefícios que ele pode trazer para toda a posteridade da tua família, você acaba diluindo isso e é um investimento, além de tudo, é prazeroso, né? Você lidar com os seus ancestrais e aqueles nonos que comemos macarrão todo domingo, né? Renato, para a gente finalizar, algumas pessoas que estão nos ouvindo e que acompanharam o noticiário de pessoas presas na Itália, esse processo é um processo legal, legítimo, feito via justiça italiana, não precisa comprovar residência, ficar na Itália, morar, não tem nada de... Vamos falar português, claro, não tem nada de falcatrua, né? Não, exatamente. É uma parte importantíssima que você tocou, que eu precisaria mencionar. Não sou sozinho nesse projeto, obviamente, nós temos escritório aqui, estou falando do Rio, nós temos escritório em São Paulo, matriz nossa é na Itália, temos escritórios também nos Estados Unidos para atendimento de ítalo-americanos. Onde tem descendente italiano, a gente busca estar presente, né? Então nós temos todo um operacional por trás da gente, eu tenho meu sócio que leva o nome do escritório, que é o Dr. Domenico Morra, vive na Itália, representa todas as famílias, é o nosso diretor jurídico. Então, se não tivesse todo esse time por trás, André, não teríamos todas as cidadanias nas quais nós fazemos para todos, né, ao longo de anos. E não precisa, então, comprovar residência, né? A pessoa pode fazer o processo 100% do Brasil. Exatamente, a família fica de onde ela estiver, se estiver no Brasil, se estiver em qualquer outro país. A ação corre na Itália com independência e por representação. Renato Lopes, CEO da LM Lopes e Morra, cidadania italiana, conversando com a gente, esclarecendo. Obviamente que imagino tenham mais dúvidas, mas então tente procurar saber mais, se informar para ver se você tem o direito à cidadania italiana para depois poder pegar o seu valioso passaporte. Renato, foi mais uma vez um grande prazer. Até uma próxima. Perfeito, André. Mais uma vez, muito obrigado. Eu estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos os ouvintes. Você está ouvindo Partiu Band News FM.